Irmãos, nós demos um descanso à série dos milagres nesse mês de julho. E essa semana eu tive o privilégio de ser um dos preletores de um congresso de missões lá na Missão Além. E foi um privilégio mesmo, né, dando palestras de 1 hora cada uma delas, pregando a palavra de Deus, em quatro oportunidades, uma bênção, 8 vezes. E eu tinha ali na minha frente gente que era batista, que era presbiteriano, que era metodista, né, que era de distintas igrejas que não são de denominações, igrejas locais, pastores, missionários, presbíteros, o povo de Deus. E enquanto eu pregava ali, eu falei, Deus, que coisa boa, né? Está o povo de Deus unido ao redor de Cristo e da palavra. E Deus me trouxe ao coração esse texto, quando eu lembrei de tudo aquilo. E eu quero então convidá-lo a abrir comigo João 17. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 23. João 17, de 20 a 23. João 17, de 20 a 23. João 17, de 20 a 23. Vá abrindo sua Bíblia. Enquanto isso, só nas vozes, Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Fique em pé. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diz assim a palavra do Senhor. João 17, nós vamos ler de 20 a 23. Leamos todos numa só voz. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vamos orar ao grande Deus mais uma vez. Vamos dizer, Senhor, fala poderosamente aos nossos corações. Nós imploramos a tua bênção em nome de Jesus. Oremos ao grande Deus. Pai, teu servo já intercedeu por nós e nós nos humilhamos diante de ti. Mas eu quero dizer para o Senhor que esse pecador não é nada diante do Senhor. Ó Pai, e o Senhor já disse que sem o Senhor nada vai acontecer. Nada podeis fazer. Senhor, a palavra é do Senhor. Quem fala é o Senhor. Quem converte é o Senhor. Quem santifica a igreja é o Senhor. Toda a glória é do Senhor. Ó Pai, então glorifica o nome do Senhor. E glorifica o teu Filho nessa hora, enquanto estamos neste lugar. Que nada faça separação entre o Senhor e nós. Ó Deus, que nós tenhamos um vivo encontro com o Salvador. Que o Senhor enche a igreja do Espírito Santo e a faça uma igreja que é unida ao redor da tua palavra, ao redor do teu Espírito, ao redor da tua vontade. Senhor, derrama sobre nós a tua graça. Nós te imploramos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Lembre-se de manter o celular no silencioso, evitemos caminhar e ouçamos Deus falar conosco nessa hora, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eu ouvi uma história que eu achei interessante. Diz que, muito tristemente,
3 pessoas que frequentavam igrejas evangélicas foram para o inferno. Um deles, um reformado, presbiteriano. O outro, um arminiano, de qualquer outra denominação arminiana aí, talvez metodista. E um outro neopentecostal. E aí, chegando lá, eles viraram e perguntaram para o arminiano: ué, arminiano, a salvação não dependia de você? O que você está fazendo aqui? Ele: pois é, rapaz, pisei na bola, na última hora eu perdi a salvação, já era. Acabei de chegar aqui. E viraram para o presbiteriano e falaram: ué, presbiteriano? Ele: pois é, rapaz, eu não era eleito. Eu estava no meio daqueles que são preteridos e por isso eu estou aqui. Teologicamente correto até, né? Mas, de repente, viraram para o neopentecostal: e você, rapaz, o que você está fazendo aqui? Ele: é o decreto que esse lugar não é o inferno. Ele quer decretar tudo, né, irmãos? Mas deixando a brincadeira de lado, amados irmãos, o corpo de Cristo é um só. Nós acreditamos que as marcas da verdadeira igreja de Cristo são a pregação fiel da palavra, a administração correta dos sacramentos e a administração correta da disciplina. Mas quando nós estudamos na eclesiologia quais são os atributos da igreja de Cristo, amados irmãos, na eclesiologia a gente aprende que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Una porque a igreja de Cristo é uma só. Santa porque ela foi separada do mundo. Católica porque a igreja de Cristo é universal. Católico significa universal. E apostólica porque ela segue o evangelho e a mensagem dos apóstolos. Hoje eu vou ficar com o primeiro atributo da igreja, que a igreja é una. A igreja de Cristo, amados irmãos, é uma só. E ela é composta por todos os crentes de todos os tempos, de todas as eras, de todos os lugares, os que estão hoje na terra e todos aqueles que estão no céu. Todos aqueles que foram remidos pela graça de Deus por intermédio da fé no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, os que estão no céu já estão esperando o dia da redenção final. Eles fazem parte da igreja invisível. E nós, os que estamos na terra, fazemos parte da igreja visível. Da igreja que se pode enxergar. Mas nem todos aqueles que são membros de igreja, nos dias de hoje, são membros da igreja do Senhor Jesus. Porque muitos podem vir à igreja e serem convencidos, por isso a piada do começo coube, sem serem, de fato, convertidos. E aqui nesse texto que lemos, irmãos, o Senhor Jesus, pouco antes de morrer, resolve orar pelos seus discípulos. Ele ora para que Deus o glorifique, ele ora para que Deus abençoe os 12 que ali estiveram com ele, mas ele resolve orar pelos cristãos de todas as eras. E isso inclui você. Pouco antes de morrer na cruz do Calvário, Jesus pensou em você. Pensou na sua pessoa e pediu a Deus por você. E na sua oração ele orou o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Cristo, quando orou por você, quando orou por mim, quando orou pela igreja de todos os tempos, orou para que nós vivêssemos em unidade. Portanto, amado irmão, Deus hoje tem uma mensagem para o seu coração, e a mensagem de Deus para essa igreja nessa noite é a seguinte: preserve a unidade. Preserve a unidade. Por que, pastor? Preservar a unidade. Tem tanta coisa errada por aí. Preserve a unidade, porque ela é fundamentada. Preserve a unidade, porque ela é fundamentada. Ela não é uma unidade barata. Leia comigo o versículo de número 20, por favor. Você vai ler. 1, 2, 3. Leia aí, versículo 20. Leia, por favor. Não? A unidade do povo de Deus tem um fundamento. Jesus ora: não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim. A unidade é para quem crê. Quem não crê, ainda que frequente a igreja, não faz parte da unidade do Espírito. É para quem crê em quê, amados irmãos? Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Redentor, é o único mediador entre Deus e os homens, é o Salvador, que deu sua vida na cruz para nos salvar.
Mas eles creem porque tem um fundamento, diz o nosso texto. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A unidade é fundamentada na palavra. Aqueles que vierem a crer por intermédio da palavra dos apóstolos. Nós podemos caminhar em unidade com irmãos da fé, ainda que não sejam de nossa denominação, inclusive, desde que eles creiam que Jesus é o único Redentor, é o único caminho que leva para o céu, mas que eles creiam também que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, que ela é inspirada, que ela é infalível, que ela é inerrante, que ela é a revelação de Deus para nós. Quem crê em Jesus desse jeito, e quem crê na palavra de Deus, nós podemos, ainda que tenhamos ideias periféricas diferentes, nós podemos caminhar em unidade com quem crê dessa forma. Irmão, a igreja, quando ela é abençoada e cheia do Espírito, e ela está firmada na palavra, ela vive em unidade. Lá em Atos, depois que o Espírito Santo cai, Pedro prega, amados irmãos, um sermão abençoadíssimo, cujo centro é Cristo, e 3.000 pessoas são convertidas pelo Espírito Santo. Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles eram um, mas começavam com a doutrina, com a pregação dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, havendo temor em toda a alma. Mas, amados irmãos, nós aprendemos do texto, amados amigos e irmãos, que para viver em unidade com a pessoa, nós podemos andar em unidade na fé com aqueles que creem em Jesus, que creem na palavra de Deus. Então, nós devemos preservar a unidade, porque ela está fundamentada na palavra do Senhor. Em Atos 4,32 diz o seguinte, que da multidão dos que creram, agora já são 5.000, era só um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. E o versículo 33 diz assim, com grande poder os apóstolos davam testemunho, pregação da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quando a igreja tem um testemunho vivo do Senhor Jesus, quando ela é unida pela pregação fiel da palavra, quando ela é unida pela pregação do Evangelho, amado irmão, ela deve preservar a unidade, ela deve viver em unidade, porque a base e o fundamento da nossa unidade, amados irmãos, é a palavra. Então, irmão, nós devemos nos perguntar, por que não dá para ter unidade com outras religiões? Porque elas não creem em nosso Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, como o único caminho que leva para o céu, e porque elas não creem que a Bíblia é a revelação de Deus, a palavra de Deus. Por que não dá para caminhar em unidade com o romanismo? Porque eles colocam a autoridade eclesiástica no mesmo nível de autoridade das Sagradas Escrituras. E por causa disso, não tem problema em orar para outros seres que não são o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Espírito Santo, e além disso creem que você pode cooperar com a sua salvação. Por que não dá para ter unidade com o liberal? Porque o liberal não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não acredita que a Bíblia é a revelação de Deus. Ele acredita sim que é o melhor livro de sabedoria. E ele não acredita que Jesus Cristo é um redentor, que deu sua vida numa morte expiatória. Ele acredita que Jesus é um exemplo a ser seguido. Então nós não temos condição, amados irmãos, de caminhar em unidade com aqueles que não creem na grande redenção que temos em Cristo Jesus, na grande salvação que Ele nos tem dado e na sua palavra. Irmãos, eu estou lendo uma biografia, e ontem eu estava conversando com o meu querido doutor Marcos, que está sentado ali, lá no casamento do Edmilson, que eu preguei à noite, e ele disse, pastor, o senhor gosta de pregar no estilo de Lloyd Jones, né? Falei, ei, rapaz, mais um que me achou, né? Eu admiro muito a vida do pastor Lloyd Jones, irmãos. Foi um homem muito usado por Deus. E saiu uma bela biografia dele, em português, que eu anelava há muito tempo, eu tinha um em inglês, e eu estou lendo essa biografia do Dr. Lloyd Jones, e houve um determinado momento em que Billy Graham foi fazer uma grande cruzada evangelística, e Lloyd Jones era um grande pregador, de origem presbiteriana como nós, foi pastor da igreja presbiteriana e congregacional, e Lloyd Jones pregava também para grandes multidões em Gales, na Escócia, nos Estados Unidos, em todos os países de fala inglesa, e Deus o usou com poder. Ele era um doutor médico que abandonou a medicina, estudou teologia e se tornou o melhor pregador do seu país naquele tempo e um dos melhores de todos os tempos.
Mas Billy Graham foi fazer a cruzada evangelística lá em Londres. E chamou Lloyd Jones para participar. Mas colocou representantes de várias religiões no púlpito. E Lloyd Jones disse, eu não tenho condição de sentar com pessoas que não creem que meu Jesus é o único mediador, principalmente em um ato de evangelismo, e não creem que a Bíblia é a revelação de Deus. Então, nós devemos lutar pela unidade, mas as Escrituras nos dizem o que baliza a nossa unidade, e a unidade é balizada pelo crer e pela palavra, pelo crer em Jesus, pelo crer na palavra. Se você conhece pessoas que creem em Jesus, e que creem na palavra, e você se considera superior a elas, e não as trata como irmão, e não as trata com amor, você é um soberbo espiritual. Você acha que tem alguma coisa de melhor, e você não entendeu que vocês receberam a mesma graça, a mesma redenção, a mesma salvação, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Amados irmãos, nós devemos lutar pela unidade do corpo de Cristo, porque ela é fundamentada na palavra de Deus. Preserve a unidade. Inclusive aqui na sua igreja local, preserve a unidade. Busque, em Cristo Jesus, preservar a unidade, que é do Espírito Santo de Deus. Mas por que preservar a unidade, amado irmão? Porque o texto diz que ela é fundamentada. Mas por que preservar a unidade? Porque ela é espiritual. Preserve a unidade, porque ela é espiritual. Olha aí para o seu texto. Versículo 21. Olha o que o Senhor Jesus diz. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. O 22, leia comigo, vocês todos, leiam. Eu lhes tenho transmitido para que sejam como nós o 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Amados irmãos, Jesus, quando fala da nossa unidade, ele estabelece um paradigma que para o homem é impossível, mas para Deus não. Ele diz, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que eles sejam em nós. Amado irmão, isso aqui é algo muito sério, porque a unidade de Cristo com o Pai é uma unidade intrínseca, é uma unidade de essência, é uma unidade de substância. Aqui está apresentando para nós a preciosa doutrina da Trindade. Deus é um só ser, que subsiste em três pessoas, mas na essência é um só ser. É uma só substância, mas há três pessoas. Isso vai além do meu entendimento e do seu. Por isso a Trindade é mistério. Não significa que algo que eu não entenda não seja algo que seja lógico. Significa que vai além do meu entendimento. E a grande doutrina da Trindade diz que Deus é um ser que subsiste em três pessoas. E a unidade desse ser que é Espírito é a unidade de substância, é a unidade intrínseca, é a unidade espiritual. O que o texto está dizendo aqui? Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós. Está dizendo que você vai vir a Deus? Não, não está dizendo nada disso, irmão. Está dizendo que Deus está compartilhando da natureza dele com você. Sabe quando isso acontece? No dia em que você vem para a igreja e o Espírito Santo te convence de pecado e o Evangelho é pregado e de repente então Deus abre os seus olhos e você que estava morto recebe a nova natureza de Deus. É ressuscitado no coração, nasce de novo na linguagem de Jesus. É regenerado. Deus planta uma nova natureza em você. E naquele momento, então, você tem a natureza do Espírito Santo. Está unido espiritualmente a Cristo. E quando crê, recebe todas as bênçãos advindas da salvação. E você, então, está unido a Cristo por seu Espírito mediante a fé. Aqui está falando, amado irmão, que nós vivemos essa unidade que nasce na eternidade, na Trindade. Quando, com sinceridade, cremos na verdade. E a nossa vida é mudada pela graça de Deus. Jesus continua no 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Que glória é essa? Eles estão resplandecendo igual Jesus no monte? Não, irmãos. Qual é essa glória? Essa glória que é a glória da qual Jesus falou no capítulo 14 e também no capítulo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador.
o Espírito da verdade, para que habite sempre convosco. Oh, meu querido irmão, olha aí, eu tenho transmitido a minha glória, que me tens dado, e para que eles sejam um. Nós só somos um por causa da unidade do Espírito, porque o Espírito nos une, como nós o somos. Irmãos, nós temos a bênção de ser um, como o Pai é unido ao Filho, diz o texto. Eu neles, Cristo é um conosco por causa das bênçãos que o Espírito Santo trouxe da salvação para o meu coração. Mas diz assim, e tu em mim, Cristo é um conosco, e o Pai é um com Cristo. E isso vai nos aperfeiçoar em unidade. Irmãos, nós precisamos entender, a unidade do povo de Deus não é uma unidade somente de visão. Todos aqui estamos com a mesma visão e vamos para o mesmo objetivo. Não. Também não é uma unidade somente de projetos. Não, nós estamos todos envolvidos no mesmo projeto e vamos ser uns para realizar aquele projeto. Não é muito mais do que isso. Tampouco, amado amigo e irmão, não é uma unidade ideológica. Não é porque todos defendemos a mesma ideologia, não, amado irmão. É uma unidade, não é uma unidade que vem de fora de nós. É a unidade do Espírito. Se você nasceu de novo, e se você creu em Cristo Jesus, e o Espírito Santo habita em você, você está unido espiritualmente a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito e a todos os seus irmãos. É mais ou menos como a sua família. Você não escolhe na família em que nasce. E por mais que um dia você tenha alguma desavença com o irmão seu, ele não deixa de ser seu irmão. Ele continua sendo seu irmão até morrer. Isso não depende de você. E, amados irmãos, quem nos dá essa unidade bendita no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Eu não deveria causar jamais divisão no corpo de Cristo? Sabe por que eu não deveria difamar os meus irmãos? Porque, amados irmãos, a unidade que nós temos não é a unidade de projeto, não é a unidade de ideologia, não é a unidade de sonho humano, é uma unidade gerada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos faz um. É Ele quem nos sela no dia da nossa conversão. É Ele, amados irmãos, que nos une. E é por isso que essa unidade é tão preciosa. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 4:3, diz o seguinte: esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito, não é sua. Quando você divide a igreja, você está pecando contra o Espírito Santo, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. E Efésios também 4:30 diz assim: e não contristeis o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Amados irmãos, nós somos um, porque o Espírito Santo de Cristo nos une. É por isso que quando Paulo manda os pastores de Éfeso cuidar da igreja, ele diz assim, olha, cuidem de vocês e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, a unidade da igreja é algo muito sério. Quando eu destruo a unidade da igreja, quando eu quero dividir a igreja, quando eu fico odiando o irmão, quando eu não converso com o irmão, eu estou apagando o Espírito Santo, eu estou ofendendo a Cristo que deu a vida por nós na cruz, eu estou ofendendo ao Espírito que nos faz um. Então é por isso que não há espaço para guerras entre nós. Não há espaço para ódio entre nós. Não há espaço para falta de perdão no nosso meio. Se nós entendemos o Evangelho, se nós entendemos o tamanho do perdão que recebemos, ainda que nós sejamos, às vezes, feridos por nossos irmãos, ainda que tenhamos sido ofendidos por eles, nós recebemos um perdão de valor eterno. Nós podemos perdoar esses amados irmãos, porque Deus, com o selo do seu Espírito Santo, nos uniu no dia da conversão. E hoje nós somos um em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Amado irmão, se essa unidade é do Espírito espiritual, que implicação prática? Falou, você está falando, ei, pastor, hoje o senhor está viajando, está teológico. Não, irmão, mas isso tem implicação prática tremenda para a minha vida. Se eu sou um com você no Espírito, quando eu busco a Cristo junto com você, a igreja está sendo fortalecida. Quando eu venho para a semana de oração, essa semana tem semana de oração, 6:30 da manhã, e eu oro junto com os irmãos, eu estou preservando a unidade, e a bênção de Deus vai se derramar sobre mim, sobre os irmãos, e sobre todo o corpo que também não está presente ali naquela reunião de oração.
Quando na minha casa eu busco a Deus, eu me consagro, eu me entrego ao Senhor Jesus cada dia mais e mais e me santifico, a igreja vai ser abençoada, porque eu tenho uma vida espiritual abundante, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. É por isso, irmão, que na igreja de Cristo Jesus, quando alguém cai e tropeça, é muito ruim para nós, porque nós somos uma família, nós somos corpo, nós somos membros uns dos outros, irmãos, e não há bênção quando há pecado no meio do povo de Deus. Vocês se lembram no Antigo Testamento, quando Acã peca, amados irmãos, o povo de Israel vai para uma batalha num povoadinho pequenininho chamado Ai, e perde a batalha mesmo depois de ter derrotado a grande cidade de Jericó, porque há pecado no meio do povo de Deus. O seu pecado não é só o seu pecado. O seu pecado individual atrapalha todo o corpo de Cristo. Nós precisamos pensar sinceramente nisso, irmão. Fere a unidade. Apaga o Espírito Santo. Atrapalha a vida da igreja. Você não é você sozinho. Você é você e toda a família de Deus que anda junto com você. Houve um ano em Santiago, amados irmãos. Ano de 2005, que depois de nossa igreja ter tido muito crescimento, explodido em crescimento, houve um tempo que eu sentia a coisa travada. E eu sentia a coisa travada, e a gente trabalhava e orava e suava, e o negócio não andava. Parece que você estava andando, correndo numa carruagem, e de repente as rodas travaram. E você puxa e a roda está travada. E aí chamei o pastor Leandro, que depois foi o pastor que nos substituiu. Chamamos as irmãs de oração, vamos orar, vamos pedir a Deus para mostrar tudo aquilo que está atrapalhando o crescimento da igreja. Irmãos, nós oramos 30 dias de manhã. Chegou a 40, 7 horas da manhã, muito frio lá, né? Não dava para ser igual aqui, né, pastor? 6h30, 7 horas estava bom. E a gente levantava e orava e chorava. Irmãos, Deus é bom, Deus traz a luz. Naquele ano, nós descobrimos vários pecados de fornicação no meio do povo de Deus. Pecados de adultério, pecado de estelionato, pecado de irmãos que estavam roubando em lugares onde eles tinham responsabilidade de dar bom testemunho. E a igreja, lá naquela região, não gostava de disciplinar. Mas Deus trouxe tudo à luz. E nós tivemos que disciplinar todas as pessoas, mesmo não sendo melhores do que ninguém. E, irmãos, foi de fevereiro a agosto, uma disciplina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em agosto eu falei para o Senhor, Senhor, não aguento mais. Um peso terrível. Depois de agosto, amados irmãos, quando nós terminamos a disciplina mais dura, a nossa igreja, para a glória de Deus, explodiu de crescer. Foi assim, buf, de agosto a novembro, a frequência da igreja dobrou. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. E se você está mal, você vai estorvar a vida de todo o corpo de Cristo, porque nós somos um. Então, cuide da sua vida espiritual. Cuide do seu relacionamento com Deus. Seja piedoso, ame a Cristo. Viva em paz do Senhor. Seja uma bênção, porque nós somos um em Cristo Jesus. Preserve a unidade, em nome de Jesus. Mas ao olhar para o texto nessa noite, o texto nos manda preservar a unidade. Por que, pastor, preservar a unidade? Porque ela é fundamentada, porque ela é espiritual, mas porque ela é evangelística. Preserve a unidade, porque ela é evangelística. Repita comigo, vamos lá? Preserve a unidade, porque ela é evangelística. Mais forte. Preserve a unidade, porque ela é evangelística. Diga para o seu irmão, meu irmão, fala, eu te amo em Cristo. E quando a gente se ama, a gente pode ser uma bênção para alcançar pecadores. Não briga comigo, não. Não vou ficar de calundu com você, não, nem de bicão. Vamos junto, em nome de Jesus. Olha aqui para o texto, irmão. Vamos para o texto. O texto diz o seguinte, versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados irmãos, quando a igreja vive em unidade, quando o mundo perdido, onde há traição, onde há engano, onde há corrupção, onde há irmão se levantando contra irmão, onde há um egoísmo inveterado,
Quando a pessoa que vive no mundo, ela vem para a igreja e ela encontra o amor de Deus em Cristo Jesus, e ela vê que nós somos família de verdade e que nós nos amamos, ela vai ficar perplexa, porque nesse mundo as pessoas não acham amor sincero e verdadeiro em lugar algum, porque o amor verdadeiro mesmo vem de Cristo Jesus. Jesus diz que quando a igreja viver em unidade, o mundo vai crer que ele foi enviado. E ele intensifica no versículo 23, quando diz que ele é um em nós, e ele um no Pai, e nós somos aperfeiçoados na unidade. Olha o que vai acontecer. Para que o mundo conheça. E a ideia aqui é ter intimidade com essa verdade. Tem essa verdade no coração. Que tu me enviaste e os amaste. O mundo olha para a igreja e vê de repente então que Cristo foi enviado para salvar o povo, e no meio daquele povo está o amor de Deus. E também amaste essa igreja, como também amaste a mim. O mundo vai olhar para nós e vai ver o amor de Deus em nós, o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho. Quando nós vivemos em unidade, amados amigos e irmãos, nós impactamos o mundo. O mundo que carece de amor, o mundo que carece de perdão, o mundo que carece de restauração, o mundo que precisa de reconciliação, o mundo que precisa conhecer um Deus perdoador, ver o amor de Cristo Jesus na igreja e vai sentir falta e vai ser atraído por esse amor. Outro dia eu vi uma citação de Celso, um filósofo romano dos dias dos primeiros séculos da igreja cristã, e ele falava do ódio que ele tinha aos cristãos, mas como ele ficava impressionado e dizia: como os cristãos são melhores do que nós, porque eles não só cuidam de todos os seus necessitados, mas também atendem os nossos, ainda que nós os persigamos. Amados irmãos, contra o amor não há argumentos. Quando nós amamos, não só de palavra, mas de fato e de verdade, e com nossas atitudes, o mundo vai sucumbir. O grande Tertuliano de Cartago, que viveu no século III da era cristã, um dos grandes teólogos e pai da igreja, conta-nos, alguém lhe perguntou: Tertuliano, como o Império Romano caiu diante da fé cristã? Porque o Império desprezava a fé cristã. Em primeiro lugar, eles chamavam os cristãos de ateus, porque eles tinham inúmeros deuses e os cristãos tinham um só. Então, quem tem um só Deus, num contexto em que as pessoas têm muito, eles são ateus. Segundo lugar, eles acusavam os cristãos de antropófagos, porque os cristãos diziam que se reuniam no dia do Senhor para comer a carne e beber o sangue do Senhor. Comedores de carne humana, eles diziam que nós éramos. Certo? Antropófagos. Mas eles nos acusavam de louco. Loucos porque eles diziam que nós defendíamos a ressurreição de um tal Jesus, que é algo impossível. Eu não sei se você lembra do dia que Paulo pregou em Atenas. Paulo ficou revoltado por ver tanta idolatria na cidade e começou a pregar na praça, foi para a sinagoga, pregou para os religiosos, então pregou para o povão, pregou para os teólogos, mas ele, discutindo na praça com os epicureus e com os estoicos, com os filósofos, levaram Paulo para a Ágora, levaram Paulo para o Areópago, para o lugar onde discursavam os grandes filósofos. E Paulo pega um altar ao Deus desconhecido de uma maneira brilhante e diz: esse que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu vim anunciar para vocês. Ele é o Deus criador, ele é o Deus preservador, sustentador de tudo. E aí Paulo cita Arato, que é um poeta grego, e Epimênides de Creta, citando dois filósofos, usando literatura greco-romana para mostrar para eles que esses homens reconheciam que há de verdade somente um Deus. E aí Paulo apresenta esse Deus como Criador, esse Deus como preservador de todas as coisas, e diz que esse Deus perdoa os pecados do homem, e que agora ele providenciou um Redentor, que deu sua vida na cruz do Calvário, que morreu e que ressuscitou. Quando Paulo falou da ressurreição, eles disseram: para, nós não vamos escutar mais. Era inadmissível para eles a ressurreição. Mas naquele dia Deus foi bom que Dionísio creu e Dâmaris, e ali começou a igreja de Atenas. Amados irmãos, porque Deus cuida dos seus. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão. Tertuliano disse: como esse povo odiava tanto a igreja? Por que o império creu? Porque eles viram o amor dos cristãos. Eles viram que no dia em que os soldados romanos tomavam um crente e diziam: conte onde estão os seus irmãos,
senão nós vamos te matar. Ele sorria e dizia, pode me matar, para mim é um privilégio morrer por Cristo Jesus. E ele não entregava os seus irmãos, não os delatava e os protegia, e dava a vida por Cristo e dava a vida pelos seus irmãos. Ele via muitas vezes os cristãos tendo misericórdia e orando pelos seus algozes e pedindo perdão de Deus por eles, até na hora de sua morte. Eles viam os irmãos se encontrando e se abraçando. Eles viam os irmãos compartilhando juntos. Eles viam a igreja viver em família. E Tertuliano nos conta, amados irmãos, que diante do amor, o Império Romano não resistiu à igreja do Senhor. Quando a igreja se amar verdadeiramente, amado irmão, ela vai fazer uma grande revolução espiritual no lugar onde ela foi plantada. Quando a igreja se amar verdadeiramente, ela vai dar um testemunho de que o Evangelho não é mero palavrório, mas que o Evangelho é a verdade em Cristo Jesus pela fé que nos salva, que transforma os nossos corações e que nossas atitudes são mudadas depois que o Evangelho nos muda, nos salva e nos perdoa, e nós podemos amar até os nossos inimigos. Um dos nossos queridos presbíteros, o Expedito, não está aqui, mas alguns de vocês passaram no conselho, ele fala assim, geralmente no exame do conselho, ele falou assim, eu estou na igreja presbiteriana do Guará 2 por uma coisa, por causa do abraço. Porque essa igreja me abraçou e abraçou a minha família. É por isso que nós somos chatos com você, irmão, dizendo abraço o visitante. Uma vez, irmão, uma coisa ficou tocada no meu coração aqui, tocou meu coração na igreja. Alguns dizem, pastor, loucura, o senhor termina esse primeiro culto em cima da hora, vai para a porta, corre, engole uma água e vem para o segundo culto. Para que isso? Já me disseram. Eu falei, depois do dia em que alguém me disse na porta que esse é o único abraço que essa pessoa recebe durante a semana, eu não posso sair dali. Quem quer o abraço vai rapidinho. O que chega atrasado é porque não queria mesmo. Tá certo? Mas quem quer o abraço vai ali, passa rapidinho. Valeu, o abraço já foi uma bênção. Certinho. Foi o abraço da semana. Irmãos, nós temos que nos amar. Irmão, faz quanto tempo que você não pega o telefone e liga para um irmão da igreja? Faz quanto tempo que o irmão que você conhece falta do culto e você não está nem aí para ele? Você precisa entender que você não está na igreja para ser servido. Você está sim, você vai ser servido, mas antes de estar para ser servido, você está para servir. Sabia? Aquele que não vive para servir, não serve para viver. O próprio John Kennedy, na sua campanha presidencial, diz assim, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Meu irmão, o que você pode fazer para abençoar a sua igreja? Como é que você pode abençoar um irmão essa semana? Irmão, Jesus disse, isso está acontecendo, presta atenção aqui, que nos últimos dias o amor se esfriaria de muitos. Faz quanto tempo que você não convida um irmão da igreja para almoçar na sua casa? Sem interesse algum, fala sério, que não vai te convidar para cantar no louvor, que não vai te inserir no grupo dos bonitões e dos chicões, entendeu? Uma pessoa que você olha assim e fala assim, ela não vai te dar nada em troca. Faz quanto tempo que você não chama uma pessoa dessa para almoçar? Irmãos, nós somos o povo do amor. Irmãos, se não tiver amor no nosso meio, está no sal, acabou. Não tem em lugar mais algum. Então, o grande desafio da palavra para você nessa noite é: esforce-se, em nome de Jesus, para preservar a unidade. Demonstre amor ao seu irmão. Eu peço a Deus que nos dê algumas decisões práticas fruto dessa mensagem. Que nós paremos de olhar somente para o nosso próprio umbigo. Que nós comecemos a pensar no outro. Que nós entendamos que nós vamos ter real alegria quando nós usarmos nossa vida para o serviço. Muitas vezes você tem uma vida light, tranquila, você vai na padaria, você vai no mercado, você vai no shopping, você vai no cinema, você vai aqui, você vai acolá e sente um aperto na alma, está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? Primeiro, você buscar mais a Deus em oração e ler sua Bíblia e tomar vergonha na cara. Segundo, você usar sua vida para servir. Você colocar sua vida nas mãos de Deus e dizer, Deus, por que que o Senhor me colocou nesse mundo? O Senhor não me colocou só para ir na praia e ficar jogando estrelinha do mar de volta. Entendeu? Não. O Senhor me colocou para ser uma bênção e fazer a diferença nesse mundo. Preserve a unidade, em nome de Jesus. Preserve a unidade,
porque ela é fundamentada na verdade. Preserve a unidade, porque ela está no Espírito Santo de Deus. Preserve a unidade, porque ela é evangelística. Porque quando nós somos um, nós estamos dizendo ao mundo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Nós estamos dizendo ao mundo que não há pecador tão sujo que Deus não possa limpar, que não há pecador tão inveterado que Deus não possa mudá-lo, que não há pecador tão perdido que Deus não possa achá-lo, que não há pessoa tão solitária que Deus não possa transformá-la e trazê-la para o seio da sua comunidade, da sua família e do povo de Deus. Irmãos, ninguém vive a fé cristã sozinho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus faça de nós um povo que vive em unidade, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos, talvez é hora de pedir perdão. Só está pensando em si mesmo, só está olhando para a sua barriga. Nós vamos ter 2 orações antes de terminar o culto. Vou pedir uma irmã, um irmão para orar. Edma, você vai orar por nós? Fique em pé, por favor, a nossa irmã Edma vai orar por nós. Certo? E depois da Edma, um homem de Deus que vai orar por nós. Deixa eu ver aqui em nome de Jesus, pedindo a Deus que Deus tenha compaixão de nós, do nosso coração. Depois que a Edma orar, vai orar por nós o nosso irmão Jeová. Oremos a Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque tu sabe, ó Deus, onde estamos falhando, e tu é aquele que sonda o nosso coração. Traz à luz, Senhor amado, tudo que estava encoberto. Ó Deus, e que nós possamos hoje, Senhor, nos arrependermos. Ó Deus, que nós possamos buscar a tua face. Ó Deus, e que nós possamos mudar o nosso comportamento verdadeiramente, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E que todos, ó Senhor, ao nosso redor sejam transformados, Senhor, que eles vejam, Senhor amado, que foi o Senhor que nos enviou, assim como diz a palavra, que o teu Espírito, ó Senhor amado, habita em nós, Deus, que a tua luz está em nós, Pai, e que essa luz venha, ó Deus, inundar, Senhor amado, todos que estão ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, promove, ó Senhor, essa mudança na nossa vida, Senhor. Que o Senhor tire todas as escamas dos nossos olhos, Senhor. Todas as desculpas que damos para nós mesmos, Senhor. E que possa, ó Deus, nos tornar, ó Deus, humildes e sem máscaras diante de Ti, na Tua igreja, no convívio com os nossos, Pai. Esse é o meu pedido, Senhor. E eu te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, te agradeço, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Espírito que nos une, Senhor. Espírito que nos torna um contigo, um com o nosso irmão. Ó Deus maravilhoso, que possamos, Senhor, nos despir de nosso orgulho, de nossa vaidade, de nossa soberba e abraçar, Senhor, os nossos pais, os nossos filhos, a nossa família, os nossos irmãos, que possamos, Senhor Deus, ver, Pai, que o Senhor criou a todos, Pai, e que todos nós, Senhor, devemos, como o nosso pastor disse, não olhar apenas para o nosso umbigo, mas olhar também para a vida de nosso irmão e saber que todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, carecedores somos, Senhor, do Teu Espírito, Pai, da Tua orientação, do Teu amor, e que possamos também, Pai, ao estar cheios, Senhor, desse Espírito, transmitir aos nossos irmãos um bom conselho, um abraço, um sorriso, a palavra de Deus e o que está ao nosso alcance, porque somos um, devemos ser um. Não haverá alegria nenhuma se estivermos sozinhos nos céus. Haverá alegria e regozijo sim, se estivermos com o nosso irmão que está na nossa caminhada, ao nosso lado, o nosso vizinho, o nosso sobrinho, o nosso tio, a nossa tia, os nossos parentes. Ó Deus maravilhoso, obrigado por essa mensagem, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento na Tua presença, obrigado, Senhor, pela vida, pelos olhos que enxergam, pelos braços que se movem, pelas pernas que andam, pelos ouvidos que ouvem. Obrigado, Deus, por essa maravilha que o Senhor nos deu. Ó Deus poderoso, obrigado, Pai. É o que nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós vamos fazer um negócio prático, certo? Nós vamos terminar, vamos cantar o hino, vamos terminar o culto. Mas Deus falou com você, levanta a mão. Quem ouviu Deus falar ao seu coração? Se você é reformado, você vai levantar a mão. Não estou perguntando se você gostou ou não gostou da mensagem. Deus falou com você ou não? Levante sua mão. Tá certo? Então, você não é existencialista. Certo? Você é calvinista. Quem é calvinista, ouviu Deus falar com ele. Existencialista, eu senti um raio. Então, não estou nem aí para o seu raio. Tá certo? Eu quero que você ouça a palavra.